Oi, Amanda, tudo jóia? Tudo bem? Amanda, desculpa te chamar assim no susto, viu? Mas é que surgiu a ideia, eu falei, vou abraçar e vou tentar fazer dar certo. Não, tá ótimo. Que bom que Tá, deu certo. bom, em nome de todo mundo, primeiro eu queria falar que foi um grande presente, uma ótima surpresa. Você consegue baixar um pouco o seu áudio? Peraí, deixa eu ver se dá. Aí, Vê agora. é porque eu tava falando, tava aparecendo de novo. Diminuiu Ainda tá, agora? Vamos ver. vamos ver. Agora diminuiu bastante. Isto. Foi uma grata surpresa assistir novamente, porque eu vi, né, a primeira versão do Herói Fanfarrão. Eu não sei se vocês estavam fazendo segredo com isso, porque eu descobri faz pouco tempo, quando vocês começaram a postar. Basicamente foi meio que em segredo mesmo. Foi uma Uhum. decisão mais recente, na verdade, durante esse momento de pandemia, né? A gente tem um projeto em execução. E a gente começou a pensar em como realizar ações também durante a pandemia, né, que seguisse todas as normas de cuidado, né, essa questão de não ter público, e aí foi surgindo a possibilidade de a gente fazer as apresentações online que a gente já veio fazendo com os outros espetáculos, né? A gente fez com o Ivan, que é um espetáculo mais recente da trupe, Rapunzel também, e aí, com um dos editais da Lei Aldir Blanc, surgiu a possibilidade também de a gente fazer outros espetáculos e a gente falou, por que não a gente retomar o primeiro espetáculo da trupe, né? Foi um desafio, porque assim, desse elenco que apresentou hoje, não tem ninguém do primeiro Uhum. elenco, né? Então seria uma adaptação em cima da primeira montagem, né? A gente começou a pensar isso ano passado, porque ano que vem a trupe completa 20 anos, né? Então a gente já tinha em mente fazer ações comemorativas, né? Então, assim, a ideia de trabalhar com o herói, ela já vinha, né, na nossa mente, mas por conta da pandemia, dessa questão de fazer alguma atividade nesse formato, a gente chegou no herói e, assim, a gente trabalhou com ele no mês de fevereiro, né? A gente foi quando a gente sentou, pegou para fazer essa readaptação. Então, tem muita coisa da primeira versão, a gente, inclusive, se inspirou muito no vídeo. Não é igual porque a primeira versão tinha muita gente, né? Eram outras pessoas no elenco, né? Hoje a gente fez com 6, eu acho que a primeira versão era com 10 pessoas. Então, não é a mesma coisa, mas é isso. A gente teve a base lá atrás, então seguiu muita coisa, conservou muita coisa também que a gente achava muito interessante, né? Então a essência vem desde lá de trás. Aí acabou que ficou em sigilo mesmo, né? Porque a gente se encontrou só para fazer a gravação, né? Os ensaios e a gravação. Graças a Deus a gente conseguiu fazer isso, né? Porque na semana seguinte a coisa aqui em Uberlândia começou a se agravar, a gente não conseguiria fazer, né? Então foi meio em sigilo, a gente optou por não postar na época para criar esse burburinho mesmo, né? As pessoas que conhecem ou que sabem da história da trupe sabiam da existência desse trabalho, então ia ser uma novidade para todo mundo, né? Porque são poucas as pessoas que teriam assistido, que nos acompanham hoje, né? Então foi meio que em sigilo, para a gente começar a divulgar agora e a intenção é apresentar mais vezes. Bacana. Eu acho que eu vou ter que pedir para você baixar um pouco mais o volume, porque ainda está alto aqui para nós. Deixa eu ver se eu consigo, porque eu acho que eu já baixei tudo. E eu tô com um Tá, problema que eu não tô conseguindo usar fone no meu celular. tá, joia. Mas se tiver que ficar um pouquinho mais alto, não é problema não. Tá. Eu ia perguntar a respeito de se vocês viram. Deu uma travada, deixa eu esperar um pouco para saber se ela está voltando. Edu e Estevam, eu já vou chamar vocês para entrar, tá? Tá ouvindo a gente agora? Travou aqui pra mim, não sei se tá. Deu uma travadinha pra gente, mas agora você tá ouvindo? Agora eu tô. Tá, jóia. Jane, gente. A Jane Rainha entrou aí, nunca mais vi ela. Depois fala se você tá bem. Continuando. É,
Quem do elenco atual assistiu pessoalmente a primeira versão? Do elenco atual, Ou eu foi só por acho. vídeo? Agora é achismo, né? Eu acho que nenhum, talvez o Ricardo e o Ronan, mas do restante nenhum assistiu. Nem eu, nem o Lucas, nem o Hernani, né, que estávamos, nem a Tamara que acompanhou a Luz também, não estava. Eu acredito Bacana. que eles tenham assistido, o Ronan principalmente, mas o restante não assistiu, esse eu tenho certeza. Mas eu vou por Certo. achismo mesmo. E eu não sabia que o Fanfarrão foi o primeiro espetáculo da trupe. Então. Foi, ele foi construído muito próximo do Sete Gatinhos, né? Que foi resultado de disciplina também. Então acontece que a montagem dos dois foi muito próxima. Mas a gente considera o primeiro espetáculo o Herói. A primeira apresentação da trupe veio pelo Herói e logo depois os Sete Gatinhos. Então acaba que é o primeiro. Sabendo disso, eu acho que eu assisti todos os espetáculos da trupe. Eu nunca tinha pensado nisso. Ah, então você é um dos que assistiu. Bom, dando retorno ao que você falou a respeito de vocês terem feito como uma surpresa, eu acho bacana, porque realmente, para quem tem a nostalgia, a lembrança do primeiro espetáculo, quando eu vi a postagem, eu falei, gente, que massa. Eu lembro que eu escrevi lá, falei, que grata surpresa, meu coração esquentou, porque é um momento difícil, né? Então foi uma notícia que trouxe alegria e carinho para a gente. E a ideia de remontar, eu achei ótima, porque tem uma nova geração que não teve contato com esse espetáculo, que é muito bom. Uhum. Então, essa possibilidade, independente daquilo que a gente tem de conservadorismo, não é a mesma peça, eu não me importo. Eu assisti hoje satisfeitíssimo de ver essa nova versão. Não vejo problema em resgatar aquilo que era bom, né? Eu tenho uma lembrança muito grande do Alce da Neibe, mas o Alce do Hernani ficou ótimo. Muito bom. O Alce da Neibe foi uma piada por muito tempo dentro da UFO. A cena da música no final, quando está remontando o herói, tudo eu tinha na lembrança, quando eu vi de novo, eu achei maravilhoso. Então, eu gostei demais. Para mim, foi muito bom. Se você quiser comentar alguma coisa a respeito do que eu falei agora, tá livre. E eu vou convidar os meninos para entrar agora, para quem assistiu agora pela primeira vez também conversar com vocês. Só um instante. Pode ir falando aí, Amanda. Não, tá ok. A gente trouxe muita coisa, né? O tempo que a gente tinha para remontagem também era muito curto, aí se a gente diminuiu os ensaios para evitar o encontro mesmo presencial. Então a gente aproveitou muita coisa da forma como eles contavam, né? Que a base da pesquisa mesmo era a contação de história, ressignificação de objeto, então a gente acabou trabalhando muito nisso, pensando muito nessa questão de trazer. E é isso, a gente assistiu o vídeo, né? Uma gravação, a gente tem uma gravação que era em VHS, que em 2018, quando a gente fez um evento de ciclos de leitura, que a gente fez a leitura dramática do Herói Fanfarrão, convidou o primeiro elenco para fazer essa leitura, a gente resgatou essa filmagem, então muita coisa foi aproveitada, né? As coisas que a gente achava muito interessante, né? De manter mesmo, para não perder essa característica de que era o primeiro trabalho da trupe, né? Então, tem a assinatura do Paulo ali, continua. Nesse, ele não nos acompanhou presencialmente, por conta de estar no Rio, mas, assim, o dedo dele está ali, assim como de todas as pessoas que fizeram parte da primeira montagem. Por isso que a gente fez questão, inclusive, de manter o nome das pessoas como agradecimento, de mostrar quem são, né? Acho que faz parte da nossa história, né? Aí a gente eu acho bacana. eu acho justo. Se tiver muito. Eu não consegui mexer no meu celular mais, que eu já diminuí. Se tiver dando muito eco, eu pego outro celular. Eu pego de uma pessoa aqui de casa, eu entro pelo dela. Se tiver incomodando, a gente troca. Tá. Não, vamos tentar. Eu estou falando e estou dando um intervalo até para não ficar. Eu acho justo colocar o nome do outro pessoal, porque, querendo ou não, é uma continuidade, né? Sim, eles são encenadores, né? A gente conversando rapidamente com o Paulo, né? Ele falou, foi um trabalho coletivo, né?
Então, as pessoas que fizeram, né, foi inclusive dentro de uma disciplina, então tem toda a questão pedagógica em si do processo, e quem são os encenadores desse trabalho é o primeiro elenco mesmo, né? Então, por isso o carinho e a importância, né, de colocar ali, de mostrar quem foi que está ali também nesse trabalho, né? Hoje não está em cena, mas contribuiu tanto quanto quem hoje está fazendo. Sim, aproveitando, Cássio, que você entrou, depois me manda algum material para divulgar a sua apresentação da Lua, tá? Por favor. Agora eu vou dar a palavra para o Estevão. O Estevão assistiu hoje de manhã comigo. E aí, Estevão tem toda a liberdade para conversar com a Amanda e perguntar o que quiser. Achei um prazer, Estevão, primeiramente. Achei muito legal a apresentação, né? Questão musical, as músicas que vocês escolheram e a sincronia que os atores estavam cantando ela. Mas teve uma coisa que me deixou muito surpreendido, foi a escolha das cores. Combinaram muito, era tudo muito bonito. Aí, na primeira peça também teve essa noção de que trabalha com as cores do cenário, a iluminação, ou foi mais tranquilo? Teve sim. Na primeira, o material que os meninos se inspiravam, né? Teve duas linhas, né? Primeiro que eles inspiravam a primeira montagem, né? A primeira versão do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, então tinha uma lembrança nos figurinos, na questão da feitura, né? Da questão de... Eram pessoas cozinhando numa grande cozinha. A mesa que a gente usa é o cenário original, a gente manteve, é o mesmo cenário de 19 anos atrás, que é a herança da trupe, que ela está sempre com aquela mesa. Então, trouxe... Na primeira tinha essa questão das cores e a criação, né? A encenação, ela parte de um quadro do Peter Grugel, se eu não me engano, que traz toda essa questão um pouco medieval, de muita gente, de camponeses. Então, tinha essa referência na primeira montagem, tanto na parte de iluminação, como na parte de figurino. E nessa nova roupagem, quem assina o figurino é o Ronan, também, que faz parte do elenco, e estava coordenando a adaptação e remontagem dessa parte. E ele, né, tinha essas referências e foi trazendo, a gente optou por trazer para a cena essa questão dos cozinheiros, uma grande trupe que está cozinhando algo juntos, e aí cozinha essa história junto, e aí ele foi trazendo essas referências dessas cores, né? A mesa, ela já tinha uma cor, a gente já tinha uma mesa aí passando pelos tons de terra, a questão das partes de eletrodomésticos, né? Tem uma parte de geladeira, de fogão, de armário, esses armários antigos, né? E aí a gente preservou essa cor original e dali foi surgindo as cores, as outras cores que foi compondo os figurinos, né? E aí a gente estabeleceu uma paleta de cor e aí foi pensada. Teve referência na primeira, mas o Ronan foi dando outra cara, né? Pensa nesses cozinheiros, nesses aventais diferenciados, né? Cada um tinha um avental diferente, com cores que se complementavam, mas foi super pensado nessa questão também. Então, a gente tinha uma mesa, né, nesse tom de laranja, de terracota, que foi transpassando aí para os figurinos. E aí, a mesma coisa, quem pensou a luz foi a Tamara, né? A Tamara dos Anjos, e ela também foi trazendo isso, né? Colorindo essa cena junto com a gente. Sim, sim. E a história, vocês que criaram ela ou já existe em algum conto nórdico? Eu fiquei curioso sobre isso, porque quando eu estava Ela vendo, existe. eu lembrei dos A dois contos, história, a dos dois versão que a trabalhos de gente Hércules. usa, sim, a versão que a gente usa é o texto com o mesmo nome, O Herói Fanfarrão e Sua Mãe Bem Valente, da Ana Maria Machado. E essa história ela é inspirada num conto popular da Finlândia, né? Então, são personagens da cultura, do folclore finlandês, que aí é transpassado para esse livro, e é o livro que a gente faz essa adaptação. Né? O texto, a forma adaptada é o texto original da peça de 2002. A gente manteve a mesma adaptação que eles tinham feito, mas é todo inspirado, é praticamente o livro todo da Ana Maria Machado. Bacana. O final da história da Ana Maria Machado é o mesmo de vocês?
Ou, não sei te falar, eu acredito que sim, porque a adaptação que a gente pegou de 2002 tinha essa questão de ser a mesma, né? De seguir a mesma. Uhum. A gente viu que tem várias. A gente foi pesquisar sobre as lendas, né? O Rio Tuone, o cisne sagrado do Rio Tuone, e a gente percebeu que é um personagem como é o Saci Pererê pra gente aqui, é um personagem folclórico na Finlândia, e aí tem vários contos inspirados em cima também. Sim, eu até comentei mais cedo, quando eu estava conversando com o Estevão, é, que esse negócio de contos nórdicos e tal, o espetáculo da Pia Code, o Perdim, também bebe nas mesmas fontes. Aham, é E, mesmo, é se, mesmo. Uhum. E servindo como referência, eu acho que tem no YouTube, quem quiser procurar um outro espetáculo, não que tenha a ver com o Herói Fanfarrão, mas tem a mesma temática de cozinha, e como curiosidade é bacana procurar, é Revolução na Cozinha. Ele veio em Uberlândia muito tempo atrás, no Teatro Rondon Pacheco. É uma peça Olha, bacana para procurar depois. Chama Revolução na Cozinha. Você chegou a assistir esse, Amanda? eu acho que não. Você sabe de quem que é? Eles não são brasileiros, eu acho que eles eram argentinos. E Será que eu o que assisti? Foi num dos acontece? Ruínas? Hã? Foi num Não, eu acho dos... que foi na mostra, viu? Eu acredito Ah, que veio na mostra. Porque apresentou em português mesmo. Só que eles falam português, mas eu acho que eles eram ou argentinos ou uruguaios. Ou lá do sul e apresentava também em outra língua também. Alguma coisa assim. Eles animavam os objetos. Então, era praticamente objetos mecatrônicos em cena. olha Então, que legal. do nada, durante a apresentação, a vassoura começava a se mexer e conversar. Ficava alguém atrás com um controle manipulando e o ator na frente interagindo. Que É como se os ótimo. Eu acho que eu não objetos cheguei a fizessem uma assistir, não me revolução. lembro. Bacana. Aqui, ó, o Rubinho falou. O Rubinho é ótimo. O Rubinho, eu vou te falar. Não tem nada que a gente fala na live que o Rubinho não conhece. Obrigado. Olha lá, é um argentino radicado no Brasil, então. Ai, que legal. Amanda, Vou se você procurar. não conhece o trabalho do Rubinho Lousada, depois procura. Ele é monstro, viu? Só isso que eu vou falar. Ele é muito bom. Vou procurar. Estevam, você quer fazer mais alguma pergunta, alguma coisa? É, Pode fazer. sobre a direção, achei muito boa, assim, e esse mesmo diretor da peça foi o que vocês escolheram para a filmagem de agora? Ou foi outra pessoa? Não, a primeira ela foi dirigida pelo Paulo Merizio, né? A direção e encenação é dele. Essa segunda, a gente teve uma adaptação que ela foi coordenada pelo Ronan, que também está na peça. Então, a direção de remontagem é do Ronan, mas a gente considera o Paulo também porque a gente trouxe muita coisa da primeira, né? E é isso, Uhum. fomos todos alunos do Paulo, e ele é diretor dos espetáculos da trupe, de grande parte dos espetáculos, então a gente vê a assinatura do Paulo ainda nesse trabalho, mas quem assinou a adaptação e essa remontagem foi o Ronan Vaz. Uma pergunta antes que eu esqueça, que é importante. Vai ter outras apresentações? Vocês vão ter outros Vai ter. eventos? Tá. Por enquanto, Porque às vezes no alguém não formato assistiu. online, né? Mas vai ter Uhum. sim. A gente está Certo. tá ainda prevendo quando vai ser, mas vai sim. E a nossa ideia é trazer ele para o presencial assim que possível, né? Para a gente Por favor, que a energia é trabalhar. outra. Sim, a gente ficou assim, muito encantados de fazer. A gente estava Era um desafio para a gente por conta disso, de ser um elenco totalmente diferente da primeira. A gente tinha uma base ali. E aí, quando a gente fez, a gente falou, nossa, a gente precisa apresentar isso presencialmente, né, com o público ali, porque a resposta no presencial é outra coisa, né? É que a gente começa a entender o jogo, né? O jogo com o público, né? A gente é bem bacana. Então, a nossa ideia é sim manter, até porque ano que vem a gente comemora 20 anos e aí a gente quer trazer o nosso trabalho de volta, né? Mostrar toda essa história da trupe de 20 anos aí. Bacana. E você falando isso, a gente estava comentando de quem viu a primeira versão, quem viu a segunda. Quando eu fui assistir, eu vi a Cida comentando que ela não tinha visto a primeira, né? Sim, ela falou, gente, eu acho que esse é o espetáculo da trupe que eu não tinha assistido. E aí ela Então, assistiu agora, ela falou mesmo que acho que era o único que ela ainda não tinha visto.
E agora ela Só que a viu. imagem que a gente tem da Cida é tão agarrada de vocês que quando ela falou isso, eu falei, gente, jura que a Cida não viu? Pois é, a gente falando, não tem como assim, como assim? Mas ela comentou isso essa semana também pra gente. Certo. Estevão, quer fazer mais alguma pergunta? À vontade. Deixa eu pensar aqui. Você que viu. Ai, sei lá, eu achei a peça maravilhosa. A única coisa que eu pensei assim, eles encaixaram as músicas certinho. Tem aquela hora que ele tá montando. Como é que é o nome? O servo. Aí ele bate certinho na mesa pra combinar com a batida da música. Tem um menino que toca um violão lá na peça, mas Sim. tem alguma outra pessoa por trás que fez a faculdade de música e auxiliou vocês ali com as músicas, com as letras, para encaixar certinho? Ou foi O próprio tudo. Lucas, né, ele é músico também, é o que toca violão toca as músicas no espetáculo, né? Então ele auxiliou muito nisso. O Ronan também, a formação dele, né, antes da trupe, ele foi muito tempo do Encantar, né, do grupo Encantar de Araguari, que trabalhou muito com música, então o Ronan traz uma bagagem musical muito grande e ele foi inserindo. E essa é uma característica dos espetáculos da trupe, né? De trabalhar sonoridade, né, de como a gente sempre trabalha a questão de ressignificação de objetos, a gente sempre foi incluindo também corpo e voz nessa ressignificação e sempre tentando ser harmônico, né, para compor com a cena. E aí a gente teve, né, essas duas pessoas, Lucas e Ronan, que estavam sempre puxando esse lugar musical e a gente trazendo a nossa bagagem em si, compondo também. E as músicas em si utilizadas no espetáculo são da primeira versão. A gente manteve todas, né? A gente até brincou e falou assim, nossa, que engraçado. Essas músicas em 2002 era uma coisa, como vai ser elas agora em 2021, né? E elas continuam ainda fazendo o mesmo efeito, compondo da mesma forma, né? A gente manteve, é uma referência que a gente traz. Eu falei, não, vamos manter as mesmas músicas que compõem. Não tem como tirar, a gente gostou muito delas. Nossa, a única coisa que quando terminou que eu comecei a pensar muito foi aquela parte que vocês resumem a história toda. Aí, tipo assim, começa a cantar um pouquinho de cada música bem rápido e sai. Nossa, deve dar um trabalho organizar essa cena. Nossa, eu fiquei olhando aqui, eu fiquei surpreendido, assim, falei, mano, muito bom. Isso, essa é engraçado. Quando a gente vai observar os trabalhos da trupe, né? A gente brinca, nossa, olha a intertextualidade dos trabalhos da trupe. Porque isso existiu na primeira montagem, que era um momento de recontar, é quase um flashback, vamos recontar tudo rápido. No Cimbal Marujo, que é um dos espetáculos da trupe, tem o mesmo recurso de recontar uma parte da história e conta nesse modo acelerado, né? E que aí a gente manteve nisso, que é uma característica que a gente acha muito bacana, a gente gosta muito de fazer e manteve desde a primeira. Sim, eu achei que, tipo assim, encaixou perfeito e eu fiquei com dó da atriz que fazia a mãe, né? Nossa, eu senti que ela tava, tipo assim, muita coisa assim, ela não foi Meu como que essa mulher deu Deus, conta. para esse menino e não é suficiente, ele ainda quer, ele quer, ele quer. Que é a história disso, Você né? É falou, a mãe que traz o filho de volta à vida, né? Ele apronta, mas ela tá ali sempre auxiliando. Uhum. você falou da inter-relação entre os espetáculos. Eu peguei um easter eggzinho ali que eu não sei se é por querer, mas eu acho que tem uma hora, eu acredito que é o Ronan, ou não sei quem dos meninos, fala, porque um rabanete fala bem mais alto que as outras pessoas. Eu falei, aham, eu peguei o Raposo. Exatamente, a gente falou, gente, olha isso aqui. Tem uma fala que é quando a mãe tá costurando o corpo do filho, que ela vai encontrando, né, com ancinho de cobre, um braço, uma perna. É basicamente a mesma fala quando no Alibaba encontra-se o corpo do Cassim, que também é esquartejado. Aí a gente falou, gente, é a mesma fala. E a gente vai percebendo e a gente acha isso muito bacana. Até no momento que a gente estava ensaiando, aí a gente falava assim, a narração do Alibaba, a bruxa do Rapunzel, porque a gente vai trazendo coisas nossas, né, das nossas criações, e de texto também, que aí a gente encontra né, que vai ficando nesse inconsciente coletivo da trupe e a gente vai colocando, né. Pra gente, a gente adora, e quando a gente
encontra um público que assiste e linka, aí a gente ganha o dia, que a gente gosta disso. Mas quem vai pegar, essa não é? Eu vou te falar que a parte que você comentou de montar do Alibaba eu não peguei, não, mas o rabanete eu peguei. E é engraçado, porque na montagem, nessa remontagem, caiu muito pra gente, porque a fala era quase a mesma. E a trupe tem muito disso, né? Como eu não estava no processo do herói lá atrás, eu não sei afirmar se era o mesmo, mas eu acredito que seja, porque o modelo se repetiu. Mas a forma de criação com o Paulo, que é o primeiro diretor, ele traz uma história e a gente reconta essa história de várias formas, e aí a gente vai construindo esse texto junto, mas baseado, né, tendo um amparo aí de um texto literário, e aí a gente sempre traz falas, e aí eu falei, nossa, quem construiu o Alibaba, né, na época tinha a Maria, tinha a Amanda, né, que estava também na primeira versão, que estava no Herói. Eu falei, gente, é muito fácil trazer isso, a gente começa a completar as coisas e trazerem falas, encaixar, gente, a mesma coisa, encontrou o corpo esquartejado, encontrou o pedaço no rio, né? E aí vai trazendo. São coisas que a gente acha divertido. A gente sempre gosta de colocar. Como dizem, né? Nada se cria, tudo se copia. Exatamente. Na trupe a gente transforma tudo o tempo todo. Estevão, eu achei que porque o Instagram fez propaganda que podia entrar 4 pessoas na live, mas só me autorizou a entrar 3. Então eu vou ter que pedir para você sair para poder o Duca entrar e ele fazer as perguntas dele. Desculpa. Certinho, sem problema. Tchau, tchau. Eu vou ver se eu desculpo como que eu te tiro aqui. Não sei te tirar. Você consegue você sair? Uhum. Então tá jóia. Obrigado, Estevão. Aí. Amanda, enquanto eu estou colocando o Duca, o Paulo assistiu, ele deu algum retorno para vocês? Comenta aí. Ele assistiu hoje de manhã. Eu não sei se ele assistiu agora à tarde, mas eu acho que sim. Só que eu ainda não falei com ele, então eu não sei, né? Provavelmente o Ricardo deve ter conversado com ele, mas eu ainda não tive retorno. Também estou super curiosa para saber. Se não for muito puxão de orelha, põe no Instagram do Trupe para a gente ver a opinião dele. Pode deixar. Se for puxão de orelha, faz de conta que a gente nem comentou isso. Mas se ele rasgar elogios, põe lá. Pode deixar. Bom, Duca, o espaço é seu para perguntar o que quiser para Amanda. Muito obrigado por aceitar o convite. Que isso. No caso, eu acho que eu não tenho que perguntar, porque o Estevão fez as perguntas que eu ia fazer para ela. Mas eu tenho que muito parabenizar e elogiar, porque para mim foi incrível a peça. Eu confesso que eu tenho um certo receio ainda com teatro online. E a gravação do teatro, a edição, a luz, ficou tão perfeita que foi algo que eu não me incomodei na hora, sabe? Ficou muito, muito bom. Tá de parabéns mesmo. E eu ri bastante, porque, nossa, a peça é muito engraçada. Teve um cara em específico, eu não vou lembrar quem que é. Ele... tem que pegar tal coisa, e ele... isso aqui é tal coisa. Aí... foi mais ou menos isso. E, cara, é isso. Eu tenho que agradecer demais, porque eu tava até mal aqui em casa, e essa peça de teatro, fazia tanto tempo que eu não tinha contato com o teatro, que deu até uma renovada. Ai, que bacana. A gente ficou muito nessa questão de, né, é teatro, não é teatro, né, porque ainda tem muito essa discussão. Falei, gente, independente de ser ou não, vamos fazer, né, porque é isso, é uma relação outra, a gente está lidando com uma câmera, com uma lente, né, em vez de estar lidando com uma plateia, né, no presencial você tem um tempo de resposta, então você vai temperando ali o trabalho a partir do retorno do público, e no vídeo não. No vídeo você está fazendo para uma câmera que não está te dando um retorno ali na hora, né? Mas a gente falou, gente, vamos fazer, que eu acho que para a gente seria... É isso, a gente queria fazer.
né? Se a forma hoje que a gente tem para fazer é isso, é lidar com a câmera. A gente no início, né, logo quando a gente começou a fazer o trabalho nesse formato online, a gente estava muito receoso da questão de edição, né? Porque eu falei, quanto mais edição, mais distante talvez fique do que é teatro, né? É isso. Substituir o teatro presencial não vai nunca, mas qual experiência a gente pode ter e fornecer, né, nesse formato digital, sem perder esse lugar do teatro, né? A gente fez isso, pensando numa versão editada, a gente trabalhou o Zapato Busca Sapato, que a gente apresentou no mês passado também, e agora o Herói. E aí a gente pensou, vamos utilizar essa edição a nosso favor, né? Seria, quando o público ele está presente, ele escolhe o que ele quer ver. A fala pode estar comigo, mas o público pode querer observar a outra pessoa. Então vamos brincar com esse olhar, com esse movimento de câmera, né? Com esse respirar também. A gente está trabalhando com uma equipe muito bacana do audiovisual, que é os meninos da Nós, produtora, né? O Roberto, que fez a nossa captação dessa vez, o Yudi Kodato, que fez a edição, né? Então, eles estão sempre trabalhando, jogando com a gente junto, né? Tanto para captar, quanto para fazer essa edição, tentando preservar essa essência, não distanciando, né? Porque a gente fala, ok, não é o teatro presencial, mas também não é cinema. Isso aqui é uma outra experiência. Então, vamos ter prazer e, né, e criar algum conteúdo que também o público possa, querendo ou não, ter o contato com esse teatro online, né, por uma tela. É frio, mas é quente ao mesmo tempo. Então, a gente foi pensando muito nisso, em ter esse cuidado nessa edição, de não ser uma coisa extremamente drástica, que você sabe que você não está assistindo uma coisa presencial, ao vivo, né? Então, a gente foi trabalhando muito nisso, não tem como negar. É uma gravação, a gente tá utilizando, uma câmera, então vamos utilizar isso a nosso favor. Aí isso entra os profissionais que a gente está trabalhando, né? Os meninos que toparam essa ideia com a gente, né? De transpassar isso para o vídeo, uma peça de teatro para o vídeo. Eles também têm um olhar muito sensível, né? Bem cirúrgico no que diz respeito a vamos tentar preservar algo que o teatro nos traz, né? E aí a gente foi trabalhando muito nisso para não perder. A gente sabe que não substitui o presencial, mas se é o que a gente tem hoje, vamos experimentar, né? Eu acho que são novas possibilidades e que estão surgindo aí que a gente está podendo utilizar. Duca, você falou que não tinha pergunta, mas você levantou uns questionamentos bem interessantes, né? Na hora que você fala que nós, como público, que estamos acostumados a ir no teatro, quando vai ver algo online, a gente já fica, né? Isso é uma coisa. E antes que eu esqueça, Amanda, a animaçãozinha antes ficou tão bonitinha. Eu não comentei que eu não estava lembrando, mas aquela animaçãozinha ficou muito bonitinha, assim, antes de começar, até comidinha e tal. Isso que você falou também, do olhar do público. Então, eu senti isso na edição, né? Eu senti que tinha certos momentos que era como se, eu estou olhando para cá, independente do todo. Eu não comentei, mas realmente, eu como público, eu senti isso. Porque a câmera parada, realmente eu acho que ela é mais fria. Isso aí parece que é um carinho, falando, olha aqui agora esse detalhezinho. Eu elogio isso e eu acho que isso dá um ganho, não sei na opinião do Duca. E eu escrevi recentemente, porque isso vem reverberando dentro de mim já tem um tempo, um artigo falando a respeito realmente da pandemia, do teatro online, do que é web teatro, do que não é. E quem tiver curiosidade, eu não vou estender isso aqui agora, porque o assunto é o Herói Fanfarrão. Está postado, já não tem nem 2 dias no Instagram do Teatro Nomi. Qualquer crítica, qualquer coisa para acrescentar, comenta lá, que para mim isso vai ser maravilhoso. Só que eu cheguei à conclusão seguinte, que a gente não está fazendo teatro online em diversos aspectos por uma escolha estética. A gente está fazendo porque foi a nossa única opção. Uhum. Então isso, na hora de julgar, tem que ser colocado na balança também. Eu acho que o web teatro, o teatro online de verdade, é aquele que é uma escolha estética.
O espetáculo foi pensado para isso. Porém, nós estamos online porque é a nossa única opção. Então, a gente futuramente vai separar, só que agora está tudo no mesmo balaio porque é o que nós temos. Pelo menos, isso foi um pouco do que eu coloquei no artigo, mas lá eu esmiuço um pouco melhor. Ai, que bacana. Isso, a gente foi pensando muito nisso. O primeiro espetáculo que a gente levou para esse ambiente online foi o Rapunzel. O Rapunzel a gente fez uma escolha. Inclusive, o Rapunzel, a gente fez primeiro transmissão ao vivo, né? E depois a gente fez uma versão gravada, mas ele foi inteiramente adaptado para o olhar da lente. Então, eu interagia com aquela lente, era o meu espectador, né? Para a gente não fingir só que é uma câmera parada e a gente gravando, olhando para o lado, achando que é plateia, sendo que está aqui. E aí, com o Zapato e o Herói, a gente optou por utilizar mais de uma câmera, né, para pensar nessa questão de ter um melhor foco. E a gente também falou, a gente não vai modificar tanto na questão de perder, por exemplo, abertura, que a gente usava o palco inteiro para a gente só focar numa lente só, mas a gente pensou em que aquela lente é o nosso público. Então, eu vou interagir com ela. Gente, que lindo! Ele começou a latir, eu tô pondo ele aqui pra ele ficar quieto. Ah, tudo bem. Aqui em casa é 3, Guarani, eles estão loucos ali de fora. Mas aí, nesses 2 espetáculos, a gente pensou nisso mesmo, né? Não é uma apresentação normal que eu estou só gravando. Tem um porquê eu estar gravando, tem um porquê existir uma câmera ali, né? Não é uma edição parada, que é isso, eu vou fingir que tem uma plateia. A gente pensou o tempo todo nessa câmera. Então, tem essa questão de saber para onde está olhando, né? De trazer para perto o que está longe. Foi essa proposta que a gente foi trazendo desde o momento que a gente iniciou com esse trabalho de, ok, vamos fazer lives, vamos fazer contação, vamos fazer o espetáculo, e a gente foi pensando nisso. Aí começou com a Rapunzel, veio o Ivan, e aí esse ano a gente trouxe o Zapato e o Herói já em outras propostas também, né? Porque realmente é isso, vamos trabalhar da forma que a gente consegue, fazendo o melhor que a gente consegue também, né? Que pra gente é um prazer e é um desafio, né? Apresentar sem plateia é um desafio, mas aí a gente foi trabalhando nisso. A gente tem uma câmera, a gente tem um espectador que está ali com a gente. Então a gente veio nesse aspecto sempre de construir juntos. Sim. Eu me senti mais acolhido nesse formato, para falar a verdade. Duca, você quer acrescentar alguma coisa? Queria acrescentar que nesse formato aí ficou muito melhor mesmo. E eu queria fazer uma pergunta, que é uma curiosidade minha que eu tive durante que eu estava vendo a peça, sobre o cenário. Que vocês entravam e saíam ali por debaixo e fechavam a porta e abria a porta. Aí eu sempre tentava olhar assim, mais ou menos, para ver como é que era dentro. Eu queria que, se você me contasse como é que é se é muito apertado lá, como é que é. Se foi difícil fazer essas entradas e essas saídas por dentro ali daquela bancada. Olha, difícil não foi. A mesa, ela é muito grande. No vídeo, a gente tem uma ideia. Presencialmente, ela é grande, né? Então, ela é a ponto de conseguir caber à frente de um fogão, à frente de uma portinha de geladeira, nas laterais não, na parte mais perto das extremidades, sim, parte de fogão também. E naquela parte do meio, ela é aberta e a gente tem uma cortina, né? Que é onde, para tampar um pouco o fundo, porque a movimentação do fundo, ela é esquizofrênica. Ao momento que tem uma pessoa levantada narrando, tá todo mundo mudando de lado, trocando os legumes. Ai, me dá essa colher que agora eu que entro com ela. E aí, não era difícil. No início, a gente foi entendendo o trânsito que era ali debaixo daquela mesa. Porque tinha momentos que era o Ricardo passa, eu entro. E aí, se ele atrasasse, eu atrasava e entrar, né? Porque a gente tinha que ficar trocando de lugares. Então, eu acho que para mim é uma das partes mais divertidas quando eu estou criando e quando a gente está ensaiando. Eu gosto muito desse momento de
vamos resolver esses trânsitos, essa loucura de ter muita gente em cena. Gosto muito disso, de entender essa dinâmica. E ali não era difícil, é uma coreografia, né? Teve até num dos ensaios, o Ricardo, ele narrava, que o Ricardo é o que faz o herói, ele narrava de um lado da mesa, entrava por debaixo dela, passava para o outro lado. Nesse momento, eu entrava por debaixo para sair pelo forno, eu jogava o pano azul, que era a cobra. E eu tinha mania de ir lá no fundo, eu arrastar o pano pelo chão. Só que quando eu arrastei, o Ricardo estava passando, então ele só deslizou junto, porque era escorregadio. Aí eu falei, opa, peraí, eu não posso jogar o pano, porque inclusive tinha uma cortina, eu não via que ele estava passando. Mas a gente tinha todo esse quebra-cabeça para não perder, né? Porque aí tinha hora que é isso. Ricardo, eu, o Hernani, o Ronan passava, todo mundo passava por um lado, e aí era essa dinâmica, não era difícil, só que exigia concentração e a gente entender que nenhuma peça pode sair do lugar, porque sai uma coisa do lugar, sai tudo. E geralmente, principalmente nos trabalhos que a trupe faz, quando a gente está trabalhando com muito elemento, né, muito objeto, no caso desse a gente tinha panela, a gente tinha muita colher, tinha as verduras e os legumes, que eles tinham que estar em determinado lugar. E a gente sabia, eu usei essa faca aqui, agora eu tenho que deixar ela no lado tal, porque o outro vai pegar nesse momento. E é muito rápido as coisas lá no fundo, né? Eu gosto muito, eu fiz isso muito com um dos espetáculos da trupe, o Simba, que a gente fez uma longa temporada. Eu tinha mania de deixar uma câmera no fundo, gravando o fundo. Porque para mim é um outro espetáculo. Todo o trabalho da trupe, o fundo é um outro espetáculo, que é mudança de figurino, quando tem troca, é mudança de objeto, que passa para um, passa para outro. Então, para mim, é uma grande coreografia. E aí a gente tem sempre essa concentração. Mais do que prestar atenção do que está acontecendo ali na frente, é prestar atenção em todo o jogo cênico que está acontecendo por detrás, que ele também ele é orquestrado. Então, não é difícil, mas exige concentração para que as coisas aconteçam como elas têm que acontecer. Aí o professor fala dos seres humaninhos que tem dificuldade no flic-flac, que tem dificuldade no jogo da bola. Quando eu falo, ó, tem que falar o nome, depois olhar para a pessoa, jogar tudo na ordem certinha. Que essas coisinhas, platô, tudo isso mistura ali atrás e não pode nem fazer barulho. Exatamente. No herói a gente não podia fazer barulho, a gente não podia... a gente tinha que ficar agachado, a gente tem uma parte específica, logo depois da muvuca da algazarra, que a gente jogava coisa para cima, que a gente tinha que trocar de lados. Eu acho que o Ronan e o Lucas e o Hernani passavam para um lado, eu, Elaís e o Ricardo passavam para o outro. Só que isso era muito rápido, porque a gente narrava um atrás do outro. E aí a gente ia arrastando e era quase um trânsito. Vem que eu vou sair, eu vou estacionar, a gente, né, para que as coisas aconteçam. E esses jogos, platô, o jogo da bola, né, a concentração, na hora que a gente faz, né, quando a gente está na graduação, a gente está em oficina, não vai servir para muita coisa, ele está na cena o tempo todo. Ele é base de criação o tempo todo, né? Ele realmente nos dá elementos, ele nos dá ferramenta para que a gente consiga criar em cima e ter todo esse jogo, né, por detrás. Que para mim, toda vez que eu estou apresentando, eu falo, gente, eu estou jogando uma partida do espetáculo tal, né? Porque até eu brinco que cada um vai criando suas estratégias para decorar texto, para entender como é que a cena acontece. Eu sou uma pessoa que decora o texto fazendo, eu decoro mais pela memória corporal e pelo movimento de cena, né? Às vezes eu tenho que decorar tal texto. O herói foi muito isso. O herói a gente teve 2 semanas para ensaiar, decorar e fazer. E aí eu sabia, se fulano entrar por aqui, ok, é a cena tal, eu vou fazer tal coisa. E o entendimento da história, porque a gente acha que é só decorar uma fala e não é. A gente, quando entende a história, se a gente perde alguma coisa, algum elemento, a gente sabe o que a gente está contando, a gente sabe como a gente resolver. Né? Acho que o grande lance de teatro de grupo, né, de fazer espetáculos com muita gente,
entende o que você está contando, que você vai contar essa história da melhor forma possível. Uma coisa que o Paulo me falou muito isso, né? E vários outros professores me falaram, sempre é: o público não sabe o que você está fazendo, só você sabe. Então, joga, né? Joga, entende. E é isso, todos esses jogos sempre auxiliaram muito. E a gente sempre utiliza muito eles também nas bases de construção dos espetáculos. É bem bacana. Eu tenho jogos que são religião. Toda aula eu boto e faço mesmo. Eu não sei há quanto tempo a gente está aqui na live, e o Instagram tem a mania de encerrar com 1 hora. Então, da minha parte, eu já vou agradecer, Amanda, parabenizar pelo espetáculo, que realmente ficou muito bom. Para mim foi maravilhoso rever o Herói Fanfarrão. Agradeço você pela disponibilidade de, no susto, falar aqui conosco. Depois, quando você encontrar com o pessoal do elenco, agradece, dá um parabéns para todo mundo, né? Pode deixar. E, Lucas, se você quiser falar alguma coisinha para se despedir também. Eu quero agradecer, que foi muito bom. Obrigado aí. E é isso, espero ver essa peça presencialmente. Ai, que Deve bom, ser a gente também. outra energia. Saudades, E aí, agradeço Amanda? muito o convite também, né? Por mesmo no susto, a gente sente falta desses momentos de falar de teatro, né? De estar junto, de comentar, de falar sobre esses dias, conversando muito com o Hernani, que faz parte do espetáculo, cuida também da produção. Ele falou assim: nossa, a gente precisa de retorno, a gente precisa conversar, porque já está no online, a gente já está longe, e aí a gente nem sabe se isso aconteceu mesmo. Então, eu agradeço muito o convite para a gente, para a trupe também. A gente está sempre aí com a correria da vida de fazer projeto para tentar sobreviver nesse caos que tá, mas estamos sempre à disposição, só falar com a gente, tendo disponibilidade um tempinho, a gente tá sempre aí. A gente que agradece também pelo espaço e por sempre nos auxiliar aí na divulgação, né, de estar sempre com a gente aí. Sim, divulgação, reverberação, esse tipo de coisa, tanto desde a época que eu fiz o canal Teatro Pirata, a gente sempre vai procurar fazer. Porque um dos maiores objetivos do Teatro Nomi é fazer com que o teatro faça parte da rotina das pessoas. Para isso, a gente tem que gerar demanda. Sim. E, igual, hoje, essa conversa aqui só está acontecendo por quê? Porque alunos assistiram, me mandaram mensagem falando: e aí, a gente vai falar a respeito? Eu falei: peraí, entrei em contato com você e aconteceu. E tudo isso que está gravado vai ficar no nosso IGTV. Eu vou subir para o YouTube do Teatro Nomi, e se vocês quiserem depois, a gente dá um jeito de disponibilizar para caso a Trões, de alguma razão, quiser ter acesso de arquivo, também é de vocês. Qualquer pessoa que esteja assistindo isso num futuro próximo, o Grupo Teatro Nomi dá aulas de teatro gratuitas. O Grupo Teatro Nomi, óbvio, agora na pandemia não, leva espetáculos gratuitamente para dentro da casa de qualquer pessoa que queira. E temos outros projetos de divulgação, de tudo. Essas lives, por exemplo, temos feito lives bacanas, igual. Já entrevistei o pessoal do La Mínima, entrevistei igual. Se você não conhece, Amanda, fica a dica. O podcast chama Trabalho de Mesa. Eles discutem teatro com muita qualidade. Eu estou viciado em ouvir eles. Estou ouvindo os para trás que eu não conhecia. Eu fui conhecer eles fim do ano passado. Fiz uma gravação com o Gustavo Heineken, que é um dos criadores desse projeto. Semana que vem, provavelmente na quinta-feira, vou fazer uma live com a Ju Nazar, Mário Porto, André Luz, falando a respeito da carreira de ator e atriz de teatro. Ai, que né? legal. E o Estevão, que estava conversando aqui, me chamou, ele me mandou uma mensagem, era 7h30 da manhã, falou assim: Alves, eu estou pensando aqui se eu faço ou psicologia ou teatro. Como que é? Eu falei: não, calma, vou levantar uma live e vamos falar disso. E é isso que a gente tem que fazer, porque a pessoa liga a televisão, tem gente falando de novela, de política, de futebol, né? E de sertanejo. A gente que é produtor de teatro, a gente tem que fazer o quê? Levantar conteúdo também. Sim. É isso que vai fazer as pessoas interessarem. Vem cá, papai. O outro apareceu, né? Sua vez. Pronto. Um apareceu, agora é o outro. Então eu agradeço demais, viu? Vida longa pro Truões. Eu sei das dificuldades que vocês passam, tenho certeza. Eu carrego um grupo nas costas que é muito menor que o de vocês, eu já quase infarto às vezes.
E se precisar, o que puder, pode contar com a gente. Eu que agradeço, a gente agradece muito sempre pelo espaço, né, pela disponibilidade e estamos também à disposição. Então é isso. Pessoal, vou encerrar então. Boa noite para todo mundo e muito obrigado. Boa noite. Obrigado, obrigado. Tchau. Tchau. Ah, Saunders, quem não conhece a trupe, é só seguir o Verdade. perfil da Trupe de Truões, que a gente está sempre divulgando e vão ter novas surpresas aí em breve, novidades. Então aproveita, acompanha a gente lá, que a gente também continua aí. E tudo a gente está divulgando por lá também. Rubinho, um abraço. O Rubinho sempre assiste minhas lives. Eu até me sinto famoso quando ele me vê. Ele é muito mais conhecido que eu e ele me assiste. Eu falo, não, então eu tô bem. Gente, brigadão então. Boa noite, Estevam. Tchau. Obrigado. Obrigada, boa noite. Tchau. Tchau.